Acumulou aqui bastante coisa. Se você vier tomar um café, eu vou ficar feliz. Não seria muito incômodo? Shalom, shalom. Quero agradecer às crianças que são o futuro da pátria. A criança que amanhã será homem. A semente que amanhã será fruto. Ao casulo que amanhã será mariposa. Ao bezerro que amanhã será boi. Tá, 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 tá. Vai. Sim. Sorria com muita alegria e vivam a vida com muita sabedoria. Mais uma edição do quadro que você é apaixonado, o quadro preferido de todos vocês. Rav Sani responde. E eu recebi a pergunta aqui da seguidora Amanda Raquel. Ela pergunta o seguinte: Rav Sani, o que fazer quando no ambiente te tratam bem na frente, mas tentam te apagar por ciúmes da sua luz? Você já passou por isso? Então esse vídeo é para você. Bom, primeiramente, este é um assunto muito delicado, mas é normal. Nós estamos vivendo dentro de uma sociedade e o ser humano é muito complexo, mas o seu autocontrole, a sua visão interior, a sua personalidade, ela não pode ser modificada para agradar A ou B. Você tem que ser autêntico. E a Torá mostra, por exemplo, na vida de Yosef Hatzadik. Yosef, José, o justo, filho de Yaakov, ele não foi rejeitado pelos seus irmãos porque ele fez algo de errado, e sim porque ele sonhava grande demais. E quando alguém começa a se destacar, quando alguém começa a brilhar, a luz começa, infelizmente, a incomodar. Mas você jamais deve se submeter a apagá-la para se readequar a um ambiente que não está preparado para conviver com ela. As pessoas que ainda não curaram as suas feridas e os seus traumas, eles vão tentar apagar a sua luz sem pedir desculpa, e de uma maneira natural e às vezes inconscientemente. Mas você não veio ao mundo para se esconder. Você veio ao mundo não para sobreviver, e sim para prosperar. E uma luz que vem da alma não precisa ser autorizada, ela precisa ser mantida, porque a nossa verdadeira essência é a alma, que é considerada a vela do Criador. Kiner Hashem, a vela de Hashem, Nishmat Ha'adam, é a alma do ser humano. Então a vela, por natureza, ela tem que brilhar, ela tem que acender. E, infelizmente, pessoas que não estão preparadas, pessoas que ainda não souberam se libertar de traumas, feridas que ainda não foram cicatrizadas, em algum momento vão querer boicotar, vão querer apagar a sua luz. Mas não tema, não tenha medo. Continue o seu trabalho, continue vivendo, continue inspirando, continue crescendo, porque vai chegar um momento que todos, até mesmo eles, vão ter que aceitar, porque o ser humano ele começa a ser respeitado pelos seus resultados. E quando há resultado, não há como questionar. Quando há resultado, não há como contra-argumentar, porque os resultados falam por si só. E você deve estar achando que o silêncio é elegante. Eu vou me calar, eu vou me silenciar, porque eu acredito que esse seja o correto a ser feito. Mas não. Muitas vezes, há momentos importantes das nossas vidas em que se calar, se silenciar, é uma traição à nossa missão, é uma traição ao nosso propósito. E eu vou explicar. Sim, quando você apaga a si mesmo, você perde o sentido, você perde o propósito. Eu vou te dar um conselho, vou dar um conselho para vocês. Antes de entrar em um lugar
em que você tem certeza que a sua luz incomodará, mas você precisa entrar, você precisa continuar. O show não pode parar. Antes de entrar nesse lugar, faça uma oração. Faça uma tefilá. Qual tefilá? Com as suas palavras. Com as suas palavras mesmas. Por exemplo, Hashem, fala com Hashem, conversa com ele antes de entrar, me dá força. Me dá força. Para eu ser quem o Senhor me criou para ser, mesmo que isso custe olhares tortos. Porque aquelas pessoas ainda não estão preparadas para compreender o que você veio fazer aqui na Terra. Então me proteja, me dá força. Essa tefilá, essa reza, ela é muito importante porque ela já nutre e ela já fortifica o seu eu interior para que você não se abale com esse tipo de conduta. E a inveja não pode atrapalhar em nenhum momento o destino, porque nós vemos claramente na história de Yosef, que foi humilhado, que foi vendido pelos seus irmãos, que foi odiado, que foi rebaixado, que foi preso, que ficou 12 anos sem ver a luz do sol e que foi injustiçado várias vezes, mas no final ele foi coroado. No final ele foi exaltado. Por quê? Porque pode levar tempo, e muitas vezes vai levar tempo, mas se você permanece firme na sua verdade, você vence com honra. Isso é natural. Esse é o caminho. Essa é a jornada. Esteja pronto, porque nós encontramos isso em todas as grandes personalidades da nossa Sagrada Torá. O rei Davi, ele foi humilhado, ele foi perseguido, ele foi excluído, mas aquela pedra que, como sua própria mãe disse, quando o profeta Samuel entrou para ungí-lo no lugar do rei Saul, ela mesma falou, Even Masu Abonim, Aital Rosh Pinah. Aquela pedra que foi desprezada, ela foi colocada lá em cima, no topo. Então a inveja, ela pode atrasar, ela pode interferir se você não está preparado emocionalmente para lidar com isso, e agora você está. Mas ela não pode atrapalhar aquilo que já foi reservado e predestinado para você. Como é que nós chamamos luz? Pode ir? Pode ir? Como é que se diz luz? Pode ir? Como é que nós chamamos luz? Pode ir? Pode ir? Como é que se diz luz? Pode ir? Pode ir? Como é que se diz luz? Pode ir? Chamamos luz? Pode ir? Pode ir? Como é que se diz luz? Pode ir? Como se fala luz em hebraico? Você sabe? E se estão tentando te apagar, meu querido, é porque você tem luz. Enxergue isso como um elogio sincero. As críticas são elogios disfarçados. Ninguém vai tentar apagar aquele que não está brilhando. Então enxergue isso como algo positivo, ou seja, eu sou relevante. O meu trabalho está sendo notado. Infelizmente, os pobres de espíritos, em vez de apoiar, em vez de unir forças, em vez de se inspirarem, eles estão querendo apagar. Mas ninguém apaga aquilo que está apagado. As pessoas querem apagar aquilo que está iluminando, aquilo que está brilhando. No caso, você. Mas sabe por que estão tentando te apagar? Porque você está brilhando sem pedir licença. O ser humano é muito vaidoso. O ser humano é muito orgulhoso. Mas a sua luz não é sobre você. A sua luz não é sobre você, é sobre o que Deus quer fazer através de você. Então nós somos um instrumento na mão do boss. Se nós estamos iluminando, se nós estamos prosperando, se nós estamos impactando, é porque nós estamos sendo usados pelo Boré Olam, pelo Criador, para esse fim. E se alguém ciumento, ele te ataca, ele não está te enxergando de verdade, ele não está te enxergando como uma ferramenta na mão do Criador, ele não está enxergando o quadro da maneira correta, ele está enxergando o reflexo da sua coragem que falta nele. Por isso que ele está incomodado, porque ele gostaria no fundo, de crescer e de ser quem você já é. Então não se abale. Não se incomode, continue, se alegre, se sinta privilegiado. Não comprometa a sua missão por esses olhares tortos daqueles que ainda não chegaram aonde deveriam chegar. Quando a luz está brilhando, o que fica em volta dela? Aqueles mosquitos, os mosquitinhos. Aqueles mosquitos, eles só pairam, eles só ficam rodeando quando a lâmpada está acesa. Apaga a luz, eles vão embora. Então a sua luz tem que ser motivo de orgulho
e não deve ser abalada e diminuída jamais por ninguém. E a Kabbalah, ela explica o conceito da luz. Como se fala luz em hebraico? Você sabe? Or. Está aparecendo na tela. Or. Luz. Toda a alma foi criada com um or, com uma luz única. Única. E a tua luz não compete com ninguém. Ela só precisa ser acesa com humildade. Mas o autoconhecimento vai fazer com que você chegue na conclusão de que essa luz ela precisa ser fomentada e compartilhada. Quanto maior for a sua luz, mais velas você vai conseguir acender sem perder a sua chama, porque é assim que é. A vela ela acende outras velas sem precisar apagar a sua chama. Por falar nisso, Yankele, você sabe que a minha esposa falou para mim que a próxima vez que eu comprar para ela um presente idiota, ela vai queimar. Por isso que eu comprei para ela uma vela. Eu vou compartilhar com vocês uma história do grande Rebbe de Kotsk. Perguntaram para ele: Rebbe, por que as pessoas têm tanto medo de quem brilha? E ele respondeu: porque elas acham que quem brilha apaga os outros. Mas quem entendeu a essência da alma sabe que uma vela ela pode acender outras milhares de velas sem perder do seu próprio fogo. Essa é a visão, essa é a mensagem. Sim, você não precisa apagar a sua luz para ser amado. Você tem a obrigação de manter a sua luz acesa para cumprir a sua missão. E se alguém está incomodado com isso, que aprenda a acender a sua luz própria. Mas não devolva com mágoas. Não devolva isso na mesma moeda. Pelo contrário, devolva com propósito. Não se torne pequeno, não se rebaixe a eles. Não se torne pequeno por causa daqueles que não sabem enxergar grande. O rei Davi ele escreve no Teilim, nos Salmos, no capítulo 125, aquele que confia em Deus é como o Monte Sion, firme e inabalável. Você não foi escolhido para ser invisível. Você foi escolhido para entrar todos os dias no coração daqueles que buscam em você inspiração. Nós não precisamos do aplauso da plateia, sendo que o céu já está te aplaudindo em silêncio. Tem gente que vai te excluir, mas não porque você fez algo de errado, e sim porque você é aquilo que ele gostaria de ser, aquilo que ele não conseguiu ser. Espero que você tenha absorvido essa mensagem. Espero que você tenha entendido o recado que eu quis lhe passar. Seu brilho é a resposta, sua verdade é tua proteção e a sua luz é a sua missão. Sorria com alegria, ilumine a vida de todos com muita sabedoria. E até a próxima edição do Rav Ceni Responde. Fui!